Moçada, muito boa noite, 7 de agosto de 2024, está entrando no ar mais um informativo do canal Detetives Vascaínos, após o triunfo de ontem, a classificação, né, guardada as devidas proporções. O Vasco jogou muito mal, mas se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, para as quartas de final, e agora aguarda aí o seu adversário, né, o seu próximo adversário, para poder aí seguir na competição e quem sabe aí alçar voos maiores. Mas nesse boletim a gente vai falar desse day after aí do Vasco, das constatações que ficaram após a partida de ontem, como o Rafael Paiva vem trabalhando aí a mentalidade da equipe e em termos também de preparação, né, física para encarar o Fluminense no próximo sábado, e as novidades que estão por vir aí no time do treinador Cruz Maltino para este sábado aí. Não perca nenhum detalhe desse vídeo aí, tem muitas informações importantes e eu vou passar para vocês tudinho, mas antes, já sabe, aquele like aí no vídeo do amigo, compartilhe, mostre que você gosta do nosso trabalho, dê uma moral, faça a gente crescer ainda mais na plataforma, porque aqui é jornalismo de verdade, a gente apura, a gente fuça, a gente só coloca informações concretas, informações verdadeiras. Fake news aqui passam longe. Valeu! Bom, então, bora lá falar do Vasco que pega o Fluminense no sábado à noite, nos embalos do sábado à noite. Por hora, hoje o time está descansando, né? Depois do desgastante jogo diante do Atlético Goianiense. Essa foi uma das constatações, né? Uma queda física por conta do seguidas viagens que vem acontecendo, pelo acúmulo de jogos. O Rafael Paiva deixou transparecer ontem na coletiva que uma das principais causas da má atuação do Vasco é justamente esse desgaste. Os jogadores já atingiram aí o seu limite e por isso ele se vê obrigado a rodar o elenco, a colocar outros jogadores aí, até que não estavam tão preparados para este momento. Caso, por exemplo, ontem do Galdames, né? Ele está também aproveitando essas partidas para analisar melhor esses jogadores aí, jogadores até que estavam sendo especulados, cogitados para deixar o clube. Mas por hora o Rafael Paiva ainda confia na equipe, promete que isso é questão física e que o Vasco vai voltar aí àquele patamar, sem parar, evitando essas oscilações que vem tornando aí o time sem vitórias, né? Principalmente no Brasileirão, né? O Vasco vinha de 4 jogos sem vencer, venceu ontem, né, colocou um ponto final nisso aí, mas no Brasileirão está 3 jogos, né? O Vasco não vence aí há 3 jogos no Brasileirão e precisa o quanto antes aí voltar a acumular pontos aí, principalmente em jogos fora de casa, né? Porque o Vasco dentro de casa é aquele time que não pode desperdiçar pontos, óbvio. Então o Vasco fez a maioria dos pontos desse Brasileirão em casa. Então essa é a mentalidade do Rafael Paiva, conseguir vitórias em casa e fora de casa, pontuar aí, empate, ou até mesmo conseguir aí uma vitória. Bom, mas há um entendimento do clube que realmente o time precisa melhorar muito se quiser aí triunfar no Brasileirão, evitar fuga de zona de rebaixamento, porque a verdade, meus amigos, é que o Vasco não vem agradando ninguém, né? A gente não pode aqui tampar ou botar um véu nos nossos olhos e achar que está tudo maravilha. O Vasco realmente vem decepcionando o seu torcedor em termos de atuação, mas há esses motivos aí que já foram citados, né? Como o aspecto físico. O Vasco vem aí acumulando muitos jogos numa sequência desgastante aí, apesar que os seus adversários também, né? Mas
dependendo dos jogadores, dos elencos, né, de como é a preparação dos times, das viagens, né, isso também influencia bastante. O Rafael Paiva, por hora, está tranquilo, acredita que a sua equipe vai prosperar no Brasileirão aí e vai acabar com essa má fase em termos de atuação. Mas, de qualquer forma, o sinal de alerta está ligado sim em São Januário, a diretoria está atenta, né? E aí vocês vão perguntar aí os reforços, Marcos. Realmente, início de setembro, vai fechar a janela de transferências e o Vasco só monitorou o mercado, o Vasco está ciente da necessidade de reforço, mas ainda não trouxe ninguém, né? Isso, inclusive, são cobranças que vêm sendo feitas por torcedores e com absoluta razão. O time peca em algumas posições, como por exemplo o sistema defensivo do Vasco, falta ali um atacante de maior envergadura para jogar ao lado do Verratti, né? E ali mais jogadores aí que possam rodar, possam acrescentar esse elenco. Inclusive o Rafael Paiva vem colocando, como a gente já vinha afirmado antes, informado antes, ele tem buscado aí opções justamente porque no momento não chegaram novas opções. E o Rafael está tentando, dentro do elenco que tem aí, encontrar peças que deem aí uma qualidade maior ao seu trabalho, né? A tática que ele pretende adotar na equipe. Um exemplo disso, o Sforza. Era um jogador que vinha no banco direto, e com as lacunas criadas, acabou ontem sendo uma das opções para o meio-campo, e por sinal jogou muito bem, né? Deu uma maior solidez ali aquele meio-campo, e tem tudo para ser mantido contra a equipe do Fluminense. Então é o que a gente vem dizendo aqui, o Rafael está buscando opções, o próprio Victor Luiz aí, que é o reserva imediato do Lucas Piton, onde salvou um gol do Atlético Goianiense, então ele vem buscando dentro do grupo essas situações, porque uma coisa é certa, o Vasco precisa incorporar esse elenco, se seguir jogando esse futebol e com esse grupo de jogadores que tem na reserva, não vai dar liga, né? Só que também tem o seguinte, o Vasco precisa desafogar a folha salarial. Há jogadores aí que ganham, que têm um salário muito bom e que não estão jogando, não estão sendo relacionados. A gente pode dizer aí o Rossi, o Serginho, o Praxedes. O Vasco está tentando resolver a situação desses jogadores. Você vê que já 3, 4 listas que eles não aparecem. Então são jogadores aí que provavelmente vão deixar o Vasco nessa janela aí. O Vasco está tentando negociar esses atletas aí para poder, né, desafogar a folha salarial e trazer aí novas opções que possam incrementar este elenco, né, dar um upgrade nesse elenco, porque são jogadores que não estão jogando e não estão acrescentando em nada. O Rafael Paiva vem utilizando muito a base, mas ele também quer jogadores prontos, porque sabe que o segundo turno todo pela frente há essa responsabilidade de ter jogadores prontos e que possam aí dar uma sequência ao seu trabalho. Bom, meus amigos, em relação ao jogo do Fluminense, o Vasco só tem uma dúvida por hora, né, que é o Lucas Piton. O Lucas Piton saiu muito com desconforto ontem novamente, muito cansado, mas a equipe está descansando, ele está descansando. O Rafael Paiva disse ontem que a princípio não é nada grave, mas se for, né, tiver que ficar de fora, o Victor Luiz será o seu reserva imediato. O Rojas vai voltar à lista de relacionados também, ele que ficou de fora do jogo de ontem por conta do nascimento do seu filho lá no Paraguai. E há uma possibilidade grande, né, do João Victor, né, do Vasco ganhar um reforço aí para a lista de relacionados, o zagueiro João Victor, né, ele que se lesionou no final de junho, né, o João Victor, e a previsão era de 6 semanas, né, e está culminando justamente agora para ele voltar. Ele já vem aí treinando aí nessas últimas 2 semanas, trabalho com o campo, mas aí vai ficar a cargo também do departamento médico e do Rafael Paiva, né? Há um temor no Vasco de desgastar, né, de novas lesões, né? Então ninguém quer queimar etapas. Haja visto o que aconteceu com o Coutinho, haja visto o que aconteceu com o Paê. Então, Rafael Paiva vai avaliar muito bem essa situação e para ver se de repente
coloca o jogador pelo menos na lista de relacionados e vai entrando aos poucos aí, porque o Vasco está precisando de um zagueiro aí e o João Victor tem todas essas características aí para poder entrar na zaga do Vasco e dar uma maior solidez defensiva. Em relação ao resto do time também, há uma tendência, né, de repente, do Rafael Paiva repetir a equipe, que iniciou com o Atlético Goianiense. Aliás, o Rafael Paiva escalou aquela equipe justamente para tentar um maior controle de bola, que é o que ele sempre prioriza, que ele enfatiza. Ele quer o seu time controlando a bola. Quanto mais controle de bola, mais posse de bola, isso vai fazer com que os seus adversários não criem, né? E o Vasco consiga aí assumir uma postura. Funcionou um pouco no primeiro tempo, onde o Vasco fez um jogo melhor, porém na segunda etapa, meus amigos, desandou a situação e justamente há essa justificativa de que foram situações físicas que impediram os seus atletas aí de prosperarem no segundo tempo. A equipe vai ter esse treinamento nessa quinta, na sexta, e aí, sexta-feira, Rafael Paiva vai definir a equipe para o clássico de sábado, o Fluminense, que vai jogar daqui a pouco, vai jogar hoje contra o Juventude pela Copa do Brasil, vai também ter o desgaste, né? Mas não está viajando, né? Aquele desgaste só de entrar em campo. E o Vasco vai treinar aí quinta e sexta, vai consciente para esse duelo, precisando vencer. Porque os times que estão embaixo já estão na fase dos 20 pontos, o próprio Fluminense aí, o Vasco está com 24, estacionou ali, e ó, eles vão tentar de todas as maneiras aí encostar no Vasco. Então, por isso, é muito importante que o Vasco pontua, que o Vasco consiga uma vitória para poder, né, uma vitória da afirmação, né, se classificou na Copa do Brasil e agora é hora de também jogar a má fase fora no Brasileirão. Então vamos aguardar, meus amigos, que a gente deve ter novidades aí em termos de preparação do Vasco para essa partida contra o Fluminense. Bom, meus amigos, estou indo embora. Esse foi o informativo de hoje, bem apurado, trouxe todas as notícias para vocês, informações de bastidores aí, e amanhã eu estou de volta para a gente discorrer mais sobre o Vascão. Valeu demais, grande abraço, até lá!